Queridos irmãos e irmãs, alunas e alunas do curso médio em Teologia da ETAD, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Pneumatologia. Disciplina Pneumatologia estuda a doutrina do Espírito Santo, a sua natureza e obra. E nós vamos agora estudar na lição de número 4, o Espírito Santo no crente. E essa lição de hoje, lição 4, tem 6 textos para a gente estudar. Os crentes são batizados no Espírito Santo, o Espírito Santo traz convicção, o Espírito Santo produz regeneração, produz santificação, o Espírito Santo, agente da cura divina, e o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Então, são vários aspectos aqui da obra do Espírito Santo que nós vamos estudar nessa lição de número 4, o Espírito Santo no crente. No texto 1 da nossa lição, os crentes são batizados no Espírito Santo. Esse assunto sobre batismo no Espírito Santo vamos estudar lá na frente, na lição de número 6, mas aqui nesse texto 1, chama-nos a atenção aqui a respeito da procedência do Espírito Santo. O Espírito Santo procede de quem? João capítulo 14, versículo 26, Jesus falou assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo é que o Pai enviará em meu nome. Então, a procedência do Espírito Santo é de Deus Pai e de Deus Filho, de Jesus. Ele é quem envia o Espírito Santo. João 15, 26 diz que, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, o Espírito Santo, ele procede do Pai e é enviado a nós por intermédio de Jesus Cristo. Então, esta é a procedência do Espírito. Jesus também falou em João 16, 7, todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, é Jesus quem envia o Espírito Santo da parte do Pai para nós. A obra vicária de Jesus na cruz do Calvário, o seu sacrifício na cruz, a sua morte e ressurreição, garantiu também a ele essa prerrogativa de enviar o Espírito Santo. Efeitos do ministério do Espírito Santo no crente. O capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos fala muito sobre a ação do Espírito Santo no crente, sobre a atuação do Espírito Santo no crente, e a gente vê no capítulo 8 de Romanos, por exemplo, que o Espírito Santo, ele habita no crente, ele habita em nós. O Espírito Santo inclina-nos à vida e à paz, ele nos orienta, nos dirige, ele guia-nos como filhos de Deus, ele nos orienta, ele nos guia como filhos de Deus. O Espírito Santo também, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele age bastante na vida do crente, dando essa convicção de salvação, dando essa convicção de que nós somos filhos de Deus. Também o Espírito Santo, Romanos 8, 26, diz que ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele age no crente, ele atua na nossa vida. Glórias a Deus. Texto 2 da nossa lição, o Espírito Santo traz convicção. Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 a 11, abra aí a sua Bíblia. João, capítulo 16, versículo 8 a 11, Jesus disse as seguintes palavras: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele
aqui que Jesus está se referindo é o Espírito Santo, o Consolador, que ele falou aqui no versículo 7. Então diz que quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o Espírito Santo, ele tem esse ministério aqui na terra, esta obra aqui na terra de convencer os homens do pecado. O homem sem Deus, sem paz e sem salvação, o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. E para ele, para o homem natural, tudo isso parece loucura. Mas o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, é quem fala ao coração do pecador, dando a ele aquela convicção de que ele é pecador e de que precisa de perdão de pecados, que precisa voltar-se para Deus. Por isso que Jesus falou em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E nós também, como evangelistas, como pregadores da palavra de Deus, quando estamos evangelizando, temos certeza e convicção de que não são os nossos argumentos poderosos, convincentes, persuasivos que vai convencer o pecador, mas sim o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer o pecador, ele não vai se converter a Cristo. Mas a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, o Espírito Santo, ele é quem ministra a graça preveniente na nossa vida, habilitando o pecador a tomar uma decisão livre de aceitar ou não aceitar a Jesus como Salvador. Então ele leva o homem a sentir-se que é pecador, o Espírito Santo desperta a consciência do pecador, o Espírito Santo constrange-o a admitir a insensatez de trilhar no caminho do pecado e morrer sem Cristo, e o Espírito Santo, ele sensibiliza o coração humano. Então isso é o trabalhar de Deus na vida do pecador. Quantas vezes a gente está pregando para as pessoas e a gente vê pessoas se entregando a Cristo, chorando, emocionadas, com aquela convicção de pecado e que precisa de Jesus. Então é Jesus quem faz isso, o Espírito Santo é quem faz isso. O Espírito Santo, além de convencer do pecado, também convence da justiça. Convence da justiça. Romanos 3, versículo 21 a 26, Paulo disse assim, após Paulo falar da depravação total da humanidade e dizer que todo mundo está em pecado e todos carecem da glória de Deus, e ele diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, ou seja, nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pelas obras da lei, mas a partir do versículo 21 ele diz, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo por todos e sobre todos os que creem, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é justo e justificador daqueles que creem nele. Então o Espírito Santo é quem convence o pecador para que ele sinta a convicção de que ele está devendo a justiça de Deus. Ele não está de conformidade com a justiça de Deus, mas que se ele crê em Jesus, Jesus que é justo e justificador daqueles que creem nele, então Jesus vai justificar e a justiça de Cristo será imputada a nós. Além disso, também o Espírito Santo convence-nos do juízo. O Espírito Santo também convence-nos dessa realidade do juízo, da condenação eterna. A Bíblia diz que o pecador sem Deus, ele está perdido. Inclusive Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz que do céu se manifesta a ira de Deus
sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. A Bíblia diz que, por natureza, nós somos filhos da ira, né? Somos filhos da ira por natureza. E João capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que quem crê nele, ou seja, quem crê em Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão mortos em seus delitos e pecados, todos por natureza são filhos da ira e merecedores da condenação eterna. Então, por isso que a Bíblia diz que quem não crê em Cristo já está condenado. Então, o Espírito Santo é quem nos convence desta verdade, mas também ele nos convence que se o pecador crê em Jesus, o pecador será justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus falou em João, no capítulo 5, no versículo 24, dizendo: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o Espírito Santo é quem nos convence do juízo que todo mundo está sujeito, né? Mas também ele nos convence que, se crermos em Cristo, se depositarmos a nossa fé em Cristo, a justiça de Cristo é imputada a nós e nos livraremos da condenação eterna. Texto 3 da nossa lição: o Espírito Santo produz a regeneração. O novo nascimento, a regeneração, é um milagre do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa que não serve a Deus, que não é crente em Jesus Cristo, ela está morta em seus delitos e pecados. Ela está morta espiritualmente. Então, quando a pessoa se converte a Cristo, ou seja, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo realiza na vida dessa pessoa o milagre do novo nascimento, que também chamamos de regeneração. Foi o que Jesus ensinou a Nicodemos lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus disse: na verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão de novo não tem nada a ver com reencarnação, que a pessoa vai morrer e vai viver de novo. Não é assim. Nascer de novo, aí no grego, tem aquele sentido de nascer do alto, nascer de cima. Então é um milagre que Deus opera na vida do pecador. Nós pregamos, nós evangelizamos, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa aceita essa mensagem e rende-se a Cristo, então o Espírito Santo realiza o milagre do novo nascimento, que é necessário. A natureza humana, ela é corrompida e ela precisa desse milagre, dessa transformação, dessa regeneração, o milagre da regeneração. Essa regeneração, nascer da água e do Espírito, ser gerado pelo Espírito Santo, é uma espécie de ressurreição espiritual, porque, como já dissemos há pouco tempo, o pecador no mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação, ele está morto espiritualmente em seus delitos e pecados, está afastado de Deus. Então, quando se converte a Cristo, então ele passa a ser uma nova criatura. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5,17, os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e agora eis que tudo se fez novo. Fomos gerados, feito nova criação de Deus pelo milagre do novo nascimento que o Espírito Santo realizou em nossos corações.
as novas atitudes, as decisões sensatas, o comportamento correto do homem sob o controle do Espírito Santo são efeitos da regeneração por ele operada, a qual atinge os 3 aspectos da natureza humana: pensamento, sentimento e vontade. Então, a regeneração, o novo nascimento que o Espírito Santo opera na nossa vida é uma mudança de natureza, é uma ressurreição espiritual. O texto 4 da nossa lição: o Espírito Santo produz santificação. Irmãos, quando alguém se converte a Cristo, imediatamente, ato contínuo, essa pessoa é regenerada, ela nasce de novo, imediatamente ela é justificada, ela é regenerada, ela é justificada, ela é adotada na família de Deus, e ela é também declarada santa. E a partir de então, desse momento, ela ingressa em um processo de santificação, que chamamos de santificação progressiva. Então, nesse texto 4, que fala sobre o Espírito Santo produz santificação, é importante nós entendermos que a santificação não é algo que depende só do crente. Então, isso é importante. Santificação tem 2 aspectos importantes da doutrina da santificação que queremos chamar a atenção aqui dos nossos alunos. É a santificação como um ato ou estado e a santificação como um processo. A santificação como um ato ou estado é o que nós chamamos de santificação posicional. Refere-se a uma mudança de posição, uma mudança de status. Nós vamos abrir aqui a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Os irmãos lá de Corinto, eles eram crentes, embora fosse uma igreja que tinha muitos problemas e muita carnalidade no meio daquela igreja, porém, os irmãos daquela igreja são chamados de santos. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então, Paulo chamou os irmãos de Corinto de santificados em Cristo Jesus e chamados santos. E aí alguém pergunta, como é que eles eram santos? Como é que foram santificados em Cristo Jesus e tinha tanto problema naquela igreja? É porque às vezes a gente acha que santo significa ser perfeito, e não é. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11 diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, nós fomos lavados e santificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Essa é a santificação posicional, é a santificação como um ato ou estado em que o nosso status diante de Deus, ele muda, né? Estávamos na condição de pecadores, destituídos da glória de Deus, afastados de Deus, por natureza filhos da ira, mas quando a gente se converte a Cristo, a gente nasce de novo, é regenerado pelo Espírito Santo, então mudamos de posição. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Mas a santificação, além de ser um ato ou estado, a santificação também é um processo. Inclusive, é este aspecto da santificação que é mais falado, que é mais enfatizado nas páginas das Escrituras Sagradas. A santificação como um processo que chamamos também de santificação progressiva. Santificação progressiva. Uma coisa importante em relação a essa questão da doutrina da santificação, a santificação posicional, ela é um ato exclusivo de Deus.
A santificação posicional é um ato exclusivo de Deus que o homem não faz nada. Não tem a participação humana, é exclusivamente divina, como consequência da conversão do pecador. O que a gente fez foi se arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus. E, como consequência imediata disso, veio a santificação posicional. Deus nos declarou santo. Porém, a santificação como um processo, a santificação progressiva, ela é um processo, é uma obra cooperativa entre o Espírito Santo e o crente. Então, nós não podemos crescer, evoluir nesse processo de santificação sozinhos. Nós dependemos do Espírito Santo. E nesse processo de santificação, o Espírito Santo também não trabalha só. Ele trabalha na nossa vida, nos guia, nos orienta, nos ajuda no processo de santificação, mas a gente tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Então é uma obra em parceria, em cooperação entre o Espírito Santo e o crente. Então, na santificação progressiva, temos a nossa responsabilidade. Sozinhos, não vamos crescer na santificação. O Espírito Santo também não vai fazer tudo sozinho. Ele determinou que isso seria em cooperação conosco. Então, a santificação progressiva, a Bíblia enfatiza muito ela, inclusive fala muito da nossa responsabilidade pessoal nesse processo. Segundo aos Coríntios 3:18, diz: todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos aperfeiçoados, nós crescemos espiritualmente, nós avançamos, evoluímos neste processo de santificação com a ajuda do Espírito Santo. Ainda em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1, diz a palavra de Deus: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor, e assim tem aqui a nossa parcela de responsabilidade. Como diz o texto, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito. Então há uma responsabilidade pessoal. O homem, o crente, ele precisa fazer alguma coisa para avançar nesse processo de santificação. Então, a santificação progressiva não é um processo de tornar alguém santo, mas a santificação progressiva é um processo de aperfeiçoar o santo, de aperfeiçoar aquele que foi santificado em Cristo Jesus. Agora, nesse processo de santificação, o nosso maior obstáculo, o nosso maior inimigo é a carne. A carne aqui é a natureza humana, pecaminosa, a natureza carnal, que é fraca, que é inclinada sempre ao pecado. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. A carne luta contra o Espírito, para querer dificultar. Então, a natureza carnal e pecaminosa do crente é o principal obstáculo à santificação. Carne aqui não significa corpo. Carne significa natureza humana pecaminosa. Essa nunca se converte. Por isso que os que estão em Cristo crucificaram a carne, com as suas concupiscências, com as suas paixões e concupiscências. Então, a nossa carne, a nossa natureza humana pecaminosa, ela precisa ser domada. Ela precisa estar sob controle do Espírito Santo. E isso só vai acontecer se dermos lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Sem a ajuda do Espírito Santo também não conseguiremos domar a nossa natureza pecaminosa. O meio seguro para a santificação. Quando sentimos os impulsos da velha natureza,
podemos também estar certos de que temos um maravilhoso aliado na pessoa do Espírito Santo. Por este divino poder, podemos ser vitoriosos. Capítulo 6, versículo 14, da carta de Paulo aos Romanos, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na dispensação da graça, nós recebemos o Espírito Santo para agir em nossas vidas, para nos ajudar como nosso aliado, para nos dar força para vencermos as tentações pecaminosas. A resposta à necessidade de santificação consiste em darmos plena oportunidade ao Espírito Santo para derrotar a velha natureza em suas pretensões de retornar ao controle da nossa vontade. Precisamos permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós a imagem de Cristo, que é perfeitamente santo. Então, irmãos, devemos dar lugar ao Espírito Santo. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 6, 18 e 25, Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Em outras palavras, isso significa o quê? Se você andar em espírito, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus e andar em espírito, você, como consequência disso, você não vai cumprir, você não vai praticar a cobiça da carne ou a concupiscência da carne. Porque cada vez mais que damos lugar ao Espírito de Deus na nossa vida, mais nos afastamos do pecado. Nós enfraquecemos a nossa natureza pecaminosa à medida que a gente fortalece o nosso espírito, buscando a ajuda do Espírito Santo. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ser guiado pelo Espírito. Isso é fundamental para vencermos a natureza pecaminosa. Versículo 25 de Gálatas, capítulo 5, ainda diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, meus irmãos, é ser guiado pelo Espírito, é viver no Espírito, é andando no Espírito que nós vamos vencer a natureza pecaminosa. Nós vamos viver uma vida vitoriosa sobre o pecado se dermos lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então isso é fundamental contarmos com essa ajuda do Espírito Santo. Não confie na sua carne. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como diziam os crentes mais antigos, irmãos, a carne nunca se converte. Então a gente precisa ter cuidado. Não confie na sua carne, não confie na sua natureza humana. É Cristo quem dá poder a você para vencer o pecado, para vencer o mal. Você se distancia do pecado, você vence as tentações, não é porque você é forte, não é porque você é o tal, não, Senhor, mas é porque o Espírito Santo de Deus, agindo na sua vida, ele vai te dando vitória. Então, meus irmãos, andemos no Espírito, vivamos no Espírito e deixemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para termos uma vida vitoriosa e podermos crescer na santificação progressiva. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda.
Texto 5 da nossa lição, o Espírito Santo, o agente da cura divina. Depois, lá na frente, nas nossas lições, nós vamos estudar sobre os dons espirituais, sobre os 9 dons espirituais listados lá no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. E entre os 9 dons espirituais, existem os dons de curar. Os dons de curar, ele é um dos 9 dons espirituais. E a Bíblia mostra lá dons de curar, ou dons de curas, no plural, mostrando, evidenciando de que esse dom se manifesta de várias maneiras, de múltiplas formas, e que cura enfermidades de diversas naturezas. Temos enfermidades de origem física, orgânica, enfermidade de natureza, de causas genéticas, por causa de distúrbios fisiológicos, problemas nutricionais, doenças causadas por patógenos, por algum fungo, vírus, bactéria, enfim. As causas de doenças são as mais variadas, inclusive até pecado, mas o Espírito Santo, ele é poderoso para curar a nós, curar quem quer que seja de toda e qualquer enfermidade. Não importa se a enfermidade seja de origem física, emocional, doença psicossomática ou até enfermidade espiritual, opressão maligna, possessão maligna. Não importa, o Espírito Santo, ele é poderoso para nos dar vitória. Então, um dos 9 dons do Espírito Santo são os dons de curas. Jesus, como mediador entre Deus e os homens, realizou os seus milagres de cura e de ressurreição de mortos no poder do Espírito Santo, com o qual ele foi ungido. Jesus, ele quando se batizou em águas ali no Rio Jordão, quando ele foi batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba, e ali ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Pedro, falando em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Então, essa ação do Espírito Santo na vida do crente também pode agir trazendo saúde, trazendo cura para o corpo, cura para a alma, cura para o espírito. Acusaram Jesus que ele estava expulsando demônios por Belzebu, príncipe dos demônios, mas Jesus disse: não, Senhor, eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito do Senhor Jeová, disse Jesus, está sobre mim, pois que me ungiu para dar liberdade aos cativos, para evangelizar os pobres, e para todas as funções para as quais Jesus veio e marcou o ministério dele. O Espírito Santo torna reais as provisões de Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz, como diz o hino, é direito nosso, é nossa herança, é direito não porque merecemos, mas é porque são bênçãos que acompanham a salvação. A cura das enfermidades são bênçãos que acompanham a salvação, e do mesmo jeito que Deus curou no passado, da mesma forma como Deus curou ali através de Jesus e dos apóstolos, Deus também cura hoje em dia por meio da sua igreja, por meio dos servos de Deus que buscam a Deus, que oram ao Senhor, que repreendem as enfermidades no nome de Jesus. Então, esse poder para repreender as enfermidades, esse poder para poder fazer a obra de Deus com mais eficiência, nós recebemos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Texto 6 da nossa lição, o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo, ele está conosco, ele é o vigário de Cristo. O Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus aqui na terra, que Jesus prometeu e cumpriu e enviou. O Espírito Santo está conosco
todos os dias, né, da nossa vida aqui na Terra. E ele também vai ter uma participação importante no tempo escatológico, inclusive no arrebatamento. A Bíblia diz que a qualquer momento Jesus virá arrebatar a sua igreja. E diz o texto sagrado que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos junto, né, com os que estavam dormindo em Cristo, junto com os que ressuscitaram, todos nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 11, que o Espírito Santo, né, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele também vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então é o Espírito Santo que vai vivificar os corpos mortais. Então aqueles que morreram em Cristo estão aguardando o arrebatamento. E quando acontecer o milagre da ressurreição, o Espírito Santo é quem vai atuar, dando vida e ressuscitando aqueles servos de Deus e servas de Deus que morreram em Cristo, que estão aguardando a esperança da ressurreição. O Espírito Santo e o tempo do arrebatamento. Diz o texto sagrado de Apocalipse, capítulo 22, versículos 17 e versículo 20, o seguinte: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Observe que aqui no início do versículo 17 diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Então, tanto o Espírito Santo quanto a igreja está dizendo, vem. Então, nós almejamos a volta de Jesus, nós almejamos a vinda de Cristo. Versículo 20, o penúltimo versículo da Bíblia. O penúltimo versículo da Bíblia diz, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, meus irmãos, desejamos a vinda de Cristo, almejamos a volta de Jesus. E o Espírito Santo faz coro junto com a igreja. O Espírito Santo é quem estimula a igreja, esta esperança, esta fé no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que a bem-aventurada esperança é a volta de Cristo. E o Espírito Santo nos foi dado como penhor da nossa herança. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa e o Espírito Santo foi nos dado como um penhor, como uma garantia de que Jesus virá arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, ele diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até ao resgate da sua propriedade. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, onde seremos arrebatados e iremos para o céu. O Senhor nos levará para si. Podemos notar que aqui há clara referência ao encontro da igreja com Cristo no arrebatamento, quando entrarmos na posse da nossa herança, da qual o Espírito Santo em nós é o penhor e garantia. Portanto, meus queridos irmãos e alunos, nós, nesta lição de número 4, aprendemos vários aspectos da obra do Espírito Santo na vida do crente. Nós vimos, que ele age, ele procede do Pai, ele procede de Cristo e ele age na nossa vida, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem se converte a Cristo, ele opera em nós o milagre do novo nascimento. Ato contínuo, ele nos declara santos, posicionalmente santos, e começa a agir em nós no processo da santificação progressiva. E a Bíblia diz que aquele que em vós começou boa obra
a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, é o Espírito Santo que começou em nós esta boa obra e vai estar aperfeiçoando, porque Ele é quem opera em nós tanto querer como efetuar. Estamos em um processo de crescimento na graça e no conhecimento com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Ele é o agente da cura divina e Ele vai participar também do arrebatamento, dando vida, vivificando aqueles que morreram em Cristo e aguardam a ressurreição por ocasião do arrebatamento. Então, meus irmãos, assim concluímos o estudo da lição de número 4 do nosso livro de pneumatologia. Nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Continue estudando o seu livro-texto, continue lendo as referências bíblicas do livro-texto e até a próxima aula, se Deus quiser, quando estudaremos a lição de número 5, o Espírito Santo e seus ministérios. A paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.